Sou Nancy Nicolau, do programa Psico, falando de psicologia. Gente, quero falar um pouco hoje sobre relacionamentos abusivos. O que é isso, né? Que todo mundo tem dito, a mídia, os especialistas têm discutido tanto o conceito de relacionamento abusivo, né? Como a própria palavra já diz, abusivo, aquele que causa abuso a alguém. Então, relacionamento abusivo, que também é um relacionamento tóxico, né? Eles são meio que sinônimos um do outro. Ele é meio que definido por aí. Alguém que causa abuso a outro alguém, ou ambos causam abuso a ambos. Tem uma pessoa buzinando aí fora, mas a gente vai continuar a gravação do mesmo jeito. E o que seria abuso? Né? O abuso, a toxicidade, né? A toxicidade das relações, elas passam pelo grau de agressividade que está entre os dois, entre o par. Gente, sempre lembrando, estou falando de homem, mulher, 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 homem, homem, enfim, das relações amorosas. O relacionamento abusivo, ele pode ser abusivo física, financeira e psicologicamente falando. O relacionamento abusivo, eu vou inverter, vou começar primeiro do psicológico emocional. Como é que se caracteriza um relacionamento abusivo dentro do que é psicológico? Então, é uma relação que um dos dois ou os dois deprecia muito o outro. Tudo que o outro faz, tudo que o outro fala, tem essa coisa de depreciativo. Nunca tá bom, fica tirando sarro, gozando, não levando a sério, desrespeitando. A base do relacionamento abusivo, em qualquer das linhas, é o desrespeito, sempre, né? É o desrespeito sempre. Você desrespeita a vontade, você desrespeita o valor, você desrespeita a pessoa, enfim, é o desrespeito. Sempre menosprezando a capacidade, a vontade, o desejo, o querer do outro. E fazendo pressão psicológica mesmo, sabe? Aquelas coisas assim. Eu ia falar uma frase, quer dizer, na verdade eu vou falar uma frase que é assim: você não é nada sem mim. Você não sobrevive neste mundo sem o meu apoio, sem a minha ajuda. Então, assim, é menosprezar, né? É desqualificar a capacidade do outro de poder gerenciar a sua própria vida. O que eu ia dizer antes, né? Na verdade, assim, que é muito comum a gente imaginar que é um homem exercendo este poder sobre uma mulher. De verdade, eu acho que 90% dos casos é isso mesmo. Porque a gente tem uma sociedade machista, enfim, uma sociedade que valoriza a questão do masculino, que deprecia a questão do feminino, dadas as diferenças, que é numa sociedade que é racista, enfim. Não vou entrar por aí. Estamos falando de relacionamentos abusivos, relacionamentos amorosos abusivos. Mas existem mulheres que fazem isso também. Né? Não é, predominantemente masculino? É. Mas existem, o feminino também faz. Seja na relação mulher-homem e mulher-mulher.
Existe uma necessidade do abusador de mostrar o poder, ou do tóxico, né? Tóxico, na verdade, caracteriza a relação, né? Mas eu vou chamar de abusador, tá? Definição minha. É o poder. É o poder que ele acha que tem sobre o outro. Então, ele é extremamente ciumento, extremamente controlador. Em geral, é o detentor do dinheiro. Por isso que existe relacionamento abusivo financeiro, onde o fato de um dos dois ter mais dinheiro condiciona o comportamento do outro. Ah, tô com vontade de comprar não sei o que. Ah, você não vou te dar dinheiro para isso, não. Se vira. Pensa que dinheiro cai do céu? Claro que tem sempre aquela máxima de que mulher gasta muito. Também não acho que é isso, não. Acho que esse negócio aí é muito equilibrado, tenho visto ultimamente. Né? Do mesmo modo que ai, homem trai mais. Também não vejo isso, não. A coisa é mais equilibrada. Principalmente agora com a mulher se colocando mais, né? Enfim, tá equilibrado. Mas vamos voltar ao relacionamento abusivo. Ele é abusivo emocionalmente quando você trata o outro com desdém, de forma agressiva, quando você desqualifica qualquer iniciativa ou dizer ou que venha do outro. Quando existe uma opressão dentro da relação. Porque quando eu digo quando tem uma opressão, porque os dois podem se sentir oprimidos, né? Tem isso também. Porque aí começa um jogo, é um jogo. Um oprime e o outro acha que pode oprimir também, enfim. Tudo passando pela questão do desrespeito. Em geral, numa relação abusiva, a autoestima dos componentes dessa relação, ela é muito prejudicada. Muito. Não só porque um diz, você não é nada, você não vai ser nada se sair dessa casa, você não sobrevive, blá, blá. Não é só por isso, porque o outro aceita, né? Um fala, mas o outro aceita. A agressividade, né? A forma de tratar agressivamente, o sarcasmo, ridicularizando muitas vezes a relação abusiva, ela fica evidente para todo mundo, as pessoas, o casal que tem uma relação abusiva vai para lugares e todo mundo percebe que um está oprimindo o outro. Essa relação abusiva, muitas vezes também, ela não é percebida pelo que sofre, porque é muito comum na nossa sociedade a gente fazer uma coligação de amor e dor. E amor não tem nada a ver com dor. Você não precisa estar sofrendo para achar que o outro te ama. Ele é ciumento, mas é prova de amor. Não, não é prova de amor isso. É prova de insegurança, entre outras coisas. Fio do microfone. É prova de insegurança. A desqualificação também é prova de insegurança.
e muitas vezes de inferioridade. Então nada justifica, né? Nada justifica. É um diálogo que já não funciona mais. Existe uma outra característica, que um trata o outro como criança. Criança, também não aceito isso, mas enfim. Criança não é levada a sério, criança tem que ser obediente, criança tem que ser boazinha, principalmente a questão da obediência, a gente precisa ficar atento. Mas assim, em geral não. Muitas vezes, quem vive um relacionamento abusivo demora para perceber que está vivendo um relacionamento abusivo. Principalmente quando ele se dá no âmbito do psicológico, no âmbito do emocional. Porque o psicológico e o emocional não deixa marca. Ninguém vê. Então, assim, a pessoa sai achando que aquela relação, por ela estar vivendo aquilo e, enfim, ter a ideia de que, nossa, vamos cultivar essa relação, vamos viver isso para sempre e tal, está vivendo numa relação legal. E é muito associado também as relações abusivas à ingesta de drogas ou de álcool, que não deixa de ser uma droga. Né? Ou muitas vezes os dois, bebem ou usam droga. Apesar que atualmente, até não tem tanta. Existe uma relação, mas existem também essa forma de estar junto com pessoas que não usam droga, não usam droga e bebida socialmente. Também tem isso. Mas a agressividade é algo notório. A agressividade no jeito de falar, no jeito de tocar, no jeito de se referir. Falando agora do relacionamento abusivo financeiro, quer dizer, ele acaba compreendendo o emocional, porque quem tem o dinheiro manda. Quem pode manda, quem não pode obedece. É um ditado mais ou menos assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Lembrei do ditado. E o poder é relacionado com a grana, né? Eu te sustento, o que você está falando? Ó. E aí começa aqueles boicotes econômicos mesmo, né? Financeiro. Em geral, também, no relacionamento abusivo, sempre tem um que é muito egoísta, que ele só pensa nele, e sempre tem um outro que só vive pro egoísta, né? É a fome com a vontade de comer, né? Acaba fazendo um par complementar, como a gente chama. Na dinâmica do casal, um complementa o outro. E aí fica esse jogo. Se você se separar de mim, o que vai acontecer? Você vai morrer de fome. Quando tem filhos, o negócio fica muito mais complicado. Porque aí tem questão de pensão alimentícia, você não vai ter condição de morar com essas crianças. Então, existe sempre a opressão, a chantagem psicológica, como o dinheiro, né? Usando o dinheiro como ferramenta. E um relacionamento abusivo muito calcado na agressividade, que aí ele é abusivo fisicamente. E em geral ele vem num crescendo, né? Ele começa no emocional
ele vai para o financeiro e aí acaba indo para o abuso físico, que é um batendo no outro. Eu não vou dizer para você que é só o homem que bate na mulher, não. Tem muita mulher que bate também. Ou mulher, homem. E, enfim, como é que se consegue viver uma relação assim? Fora o fato de que dentro disso tudo sempre tem a questão da desonestidade, também permeia, né, as relações abusivas, as mentiras, desonestidades, traições. Aí é uma bola de neve que vem descendo a montanha. E culmina mesmo. Atualmente, se você for ver as estatísticas de feminicídio, elas são muito altas. Né? A questão de que estamos saindo de uma pandemia onde as pessoas tiveram que conviver por mais tempo umas com as outras e de repente olhar de lado e falar, nossa, quem é essa pessoa que está aqui do meu lado? Foram aumentando essas estatísticas malucas aí. Mas sempre baseado em muito desrespeito. Desrespeito psicológico, desrespeito financeiro, desrespeito físico, que é o ápice. E aí não é à toa que se tem a Lei Maria da Penha, que todo mundo sabe como é que é. Tem delegacia da mulher, como também tem delegacia normal para que os homens possam também fazer suas queixas, se for o caso. O uso de filhos, né? Você coloca. Também acontece isso, de um dos pais colocar o filho contra o outro. Isso dentro da advocacia se chama alienação parental. Tudo para prejudicar o outro. Então sempre tem egoísmo na brincadeira, sempre. Né? Que de brincadeira não tem nada, foi só uma ironia da minha parte. De brincadeira não tem nada. São coisas muito terríveis. A gente tem que saber começar, mas a gente também tem que saber parar, saber sair. Sair na hora certa, antes que o pior venha a acontecer. Porque o pior para um relacionamento em que se tem filhos, que se tem crianças, é ter pai que um não conversa com o outro. Pais, né? Que um não conversa com o outro. E não adianta, porque quando você tem criança, quando você tem filhos, você vai estar unido a essa pessoa pela eternidade. Então, quanto mais civilizado, você não precisa morrer de amor, mas tem que ser civilizado. Quanto mais civilizado for esta relação, melhor para as crianças. E as crianças têm traumas quando os pais se separam. Então, olha, às vezes é pior ver espancamento, agressão física, agressão moral, agressão psicológica. É muito pior para essas crianças. Como é que eu percebo que eu estou num relacionamento abusivo? Olha, está se sentindo menosprezada, tem chantagens emocionais, tem chantagens financeiras. Para pensar se você não está vivendo isso. E se tiver, né, agressão física, também. Desqualificação de tudo que acontece. Pense. Conversa, o diálogo, o respeito. Isso é a base de qualquer relacionamento. E principalmente o relacionamento amoroso. Respeito.
diálogo. Isso é primordial para a gente ter uma vida legal, né? Em todos os âmbitos, no relacionamento amoroso principalmente. Eu vou falar mais sobre isso, porque o tema ele requer mais detalhes, mais minúcias, mais, enfim,